Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um vídeo de acompanhamento sério aqui sobre o RPR11, que é o Thiago PS, esse canal Fica Esperto. Pois bem, no vídeo de hoje eu vou tratar sobre os seguintes tópicos. Vou fazer aqui uns breves comentários aqui sobre o último relatório e sobre o rendimento. Vou fazer aqui um acréscimo sobre o último vídeo que eu fiz, em que eu produzi um compilado dos ativos aqui do fundo, sobre o que estava gerando renda e o que não estava. Depois vou atualizar vocês sobre o andamento das obras financiadas pelo FIDC Residência e no final vou falar aqui com mais calma sobre a retenção de obras, sobre os dados lá que estão no relatório gerencial. E já com relação ao comentário sobre a live, acho que vai acabar ficando para um outro vídeo. Não tem nem como, né? Tô gravando aqui o vídeo antes da live, né? Mas então, só dando uma pincelada aqui sobre o último relatório, aqui o relatório de junho. Então, aqui a gente teve notícias excelentes, tá? Em junho a gente teve uma retenção de 59 centavos por cota. Então, se somarmos esse valor aqui com o rendimento de junho, que foi 0,45, a gente está falando aqui de 1,04 por cota em geração de valor. Então, esse aqui é um bom resultado, tá? Quanto ao rendimento de julho, de apenas 50 centavos, isso aqui eu acho que é o de menos. Se o rendimento fraco ele tiver acompanhado aqui de uma alta retenção, então para mim tá tudo bem, tá? Aqui no caso, em junho a gente teve 45 centavos, são mais que 59 centavos. Então aqui tá uma boa geração de valor. O problema é se a gente tiver um baixo rendimento, no caso 40, 45 centavos, combinado com uma baixa retenção para obras. Foi mais ou menos o caso que a gente observou aqui no mês de maio. A gente teve aqui 45 centavos retidos e uma retenção, acho que nos 30 e tantos centavos, não me recordo, um valor baixo também. Então, maio foi um resultado mais fraco, mas agora de junho foi dentro do que eu estava esperando. Lembrando vocês que quanto maior a retenção, mais rapidamente os rendimentos altos tendem a voltar, né? Aqui também dá uma pincelada aqui sobre a retenção atual aqui do fundo. A gente for somar, que no maio foram 47 centavos, agora em junho foi 59 centavos, e a gente teve aumento, né? Então, aqui se a gente acumular, ver o resultado acumulado até o momento, são 5,46 por cota em resultado que foi redirecionado para obras. Então, quando acabar toda essa questão aqui de retenção, esse seria o valor que a gente deveria ser redirecionado para a gente em forma de rendimento, né? Detalhe importante dizer que eu não sei quando isso aqui será destravado. Dá para a gente ter alguma estimativa agora com o relatório atual a partir dessa tabela, mas pode ser. Vou deixar esse aqui no tópico mais para o final, tá? Vou abordar com mais calma. Agora eu vou retornar aqui ao material que eu vim preparando aqui durante o mês para vocês. Depois volto no relatório. Então, aqui nesse print, vocês estão vendo um monitoramento que eu estou fazendo, individualizado aqui dos ativos do RPR11, onde estou compilando os ativos que estão gerando renda e aqueles que não estão. Caso não tenha visto ainda, assista aqui o último vídeo, tá? É um vídeo fundamental aqui para quem é cotista de URPR11. Mas de forma bem resumida, essa daqui que é a possível fotografia aqui do fundo atualmente. Apenas 29% de RPR11 estaria gerando renda, sabe? Então aqui a gente poderia dizer que o fundo está com 71% de vacância, ou então vacância barra carência, né? Que em algum momento vai voltar a gerar renda. Quer dizer, tem uma pequena parte aqui que eu considero como caso perdido. E esse daqui é um gráfico que montei depois do vídeo. Então aqui já é um material mais inédito, tá? Aqui eu dividi a parcela que não está pagando, que no caso seria os dois terços aqui, em
em tempo de recuperação, sabe? Em quanto tempo que vai começar a gerar renda. Então, a situação atual é a seguinte: cerca de 29% do fundo está gerando renda normalmente, e que uns 13% que devem começar a gerar renda aqui no curto prazo, ou seja, no próprio 2025 ou no começo do ano que vem. Cerca de um terço aqui, marquei como sendo de médio prazo, ou seja, vai começar a gerar renda é, a partir de um ano, sabe? A partir de um ano, eu acho que pode começar a gerar renda. Aqui eu coloquei cerca de 11% que seria para longo prazo, ou seja, daqui uns 3 anos. Tem algumas coisas que vão demorar bastante. Por exemplo, teve aqui alguns empreendimentos que o fundo herdou lá do Grupo Prima, que a previsão de obras é para 2030. Então é coisa que vai demorar bastante. E no caso, marquei 15% como caso perdido. E aqui estão o FDIC Residência e alguns CRIs que estão em fase de acionamento de garantias. Então, isso aqui é algo bem mais demorado, que não tem nem sequer previsão de quando acontecer. Então, apesar de ter alguma recuperação aqui, alguns casos que têm garantias reais, mas marquei logo como caso perdido. Lembrando que isso aqui são informações não oficiais, isso aqui é apenas um estúdio investidor independente, né? E o recado aqui dessa parte é o seguinte: o RPR11 tem uma porcentagem muito alta aqui em ativos que não estão gerando renda, mas a parte podre, podre mesmo, acho que seriam apenas 15%. Então, acho que não é uma parte assim tão elevada, né? Acho que o mercado ele precifica mais ou menos como se tudo isso aqui fosse lixo, né? Como se não fosse gerar renda. Como vejo muita gente falando aí que o fundo hectarizou, virou um novo hectare. Também acho que está longe disso, tá? Então, acho que quando a gente soma aqui os ativos que vão demorar a gerar renda, que no caso seriam uns 11%, mais aqueles que são casos perdidos, a gente teria aqui cerca de um quarto do fundo. Mas acho que um RPR11 está pescando uma coisa muito mais dramática, né? Que a gente está um desconto de 65% do valor patrimonial. Então, aqui eu acho bem exagerado. Ok, agora aqui vou partir para as atualizações sobre o FDIC Residência, já que a Urca não faz isso. Antes de continuar, peço aqui o seu like, compartilhe com seus amigos que têm o RPR11 e se inscreva no canal, tá? Então, essa daqui é uma imagem do Hard Rock lá no Paraná, na Ilha do Sol. E veja aqui na descrição da foto, foi postada aqui lá pelo grupo do Residence Club. Vejam aqui a descrição. Aplicação de reboco na suíte Honeymoon. Isso mesmo, então eles ainda estão na fase de reboco. É diferente do que os gestores disseram meses atrás, de que estávamos aqui apenas na fase do mobiliário, né? Não sei se vocês falaram errado ou se foi de propósito. Acabou passando uma visão muito errada, né? De que estava quase tudo pronto. Mas não, ainda tem bastante obra civil aqui ainda. Tem muito trabalho aqui, muitos pedreiros aqui ainda trabalhando aqui na parte de obras, né? A previsão oficial aqui de conclusão do resort lá no sul é no final desse ano. No entanto, eu tenho minhas dúvidas, tá? Pode ser que fique para o começo de 2026. Enfim, mas aqui pode até não ficar pronto esse ano, mas está perto de ser entregue. Esse aqui realmente vai sair, tá? Eles estão até fazendo a ligação na rede elétrica. Já a situação aqui em Fortaleza, que você deve imaginar, a situação é bem triste. Tem mais de um mês que estão colocando essas pedras aqui no que eles chamam de townhouses, que seria aqui as casas individuais, né? A parte mais luxuosa aqui lá do resort. E tem aqui também fazendo reboco aqui na piscina de médio porte. Então, essas obras aqui em Fortaleza, acho que são apenas para os compradores não ficarem com a impressão de que
de que está 100% parado, e tentar diminuir o novos distratos e processos, né? Que são vários. Estou até no grupo do Telegram de compradores de cotas, proprietários mesmo, e tem muito investidor aqui bem bravo, né? Com razão, obviamente, né? A empresa até tenta fazer aqui alguns acordos, aqui vocês estão vendo um print disso daí, mas tem muita gente tentando reaver o valor pago aqui por eles, né? E aqui nesse recorte vocês estão vendo um print do relatório do fundo Life 11, que também tem exposição aqui ao FDIC Residência. Ah, e aqui, acho que isso aqui foi o do relatório de maio. Aqui eles comunicaram que foram feitas 114 vendas aqui 114 vendas de frações aqui lá no empreendimento lá no Paraná, e sendo que nenhuma foi feita lá em Fortaleza, né? Eles comentam que todas as vendas foram lá no Paraná. Concluindo aqui, acho que o projeto aqui do Free de Residência, a estratégia que deve ser concluir aqui o resort do Paraná, e com os recebíveis desse projeto focar nas obras do Fortaleza. De qualquer forma, aqui nos meus estudos classifico o ativo como sendo causa perdida já. Ok, agora sim tratando sobre o relatório de URPR11. Ok, antes, novamente, peço aqui o seu like pelo vídeo, tá? Então, aqui a gente teve um desempenho bem positivo na questão de obras. Aqui vocês estão vendo em verdinho são os empreendimentos onde a gente teve uma evolução de obras, né? Então, aqui foram 4 empreendimentos em que a gente teve algum andamento. Então, aqui acho que bem positivo isso, tá? Agora, aqui com relação à retenção. Então, aqui estava fazendo uns estudos da seguinte forma. Aqui no relatório, eles colocam que a gente tem uma necessidade de 58 milhões de reais e uma retenção de quase 7 milhões de reais. No entanto, é errado usar esse valor aqui, porque esse à vista ele vai ficar aqui se reinvestindo por tempo indeterminado, né? Então, tá bem longe de terminar. Aqui acho que tá quantos por cento esse à vista? Acho que 51% mais ou menos. 52%, então ele vai ficar reinvestindo em si próprio durante algum bom tempo. A gente não sabe ainda se vai ter algum excedente saindo de lá. Então, o mais correto para mim seria, aqui nesse valor de retenção, fazer a exclusão do valor retido por em mar à vista. Então, aqui, o valor que eu achei, retirando a questão de Mariana Maria, que você, como deve saber, teve um refinanciamento, né? Conseguindo fazer um financiamento externo via outro CRI. A gente tem uma necessidade de retenção de 42 milhões de reais e uma retenção de 3 milhões. Lembrando, essa retenção seria com esse valor aqui, né? Essa parte aqui apenas. Então, nessa circunstância, dividindo esses 42 milhões por 3 milhões, a gente teria um tempo restante de 14 meses de retenção. No entanto, isso aqui seria um cenário crítico, né? Onde não aconteceria nenhum outro financiamento externo, Manavista não iria contribuir para fazer o pagamento desses 41 milhões de reais, não teria aqui outras vendas aqui, devoluções, amortizações de outros CRIs para ajudar a arcar com essas obras aqui. Então, isso aqui acho que seria um cenário crítico, né? A gente até 14 meses ainda fazendo essa retenção. Aqui eu acredito que provavelmente vai ser bem menos do que isso. Com relação aqui ao que teve mais aqui no relatório. Aqui eles colocam, empreendimento mais à vista, vendeu 161 milhões de reais. Isso aqui é um dado solto, não ajuda muito. Aqui sobre Mariana Maria foi confirmado que vai ter financiamento externo. Aqui eles falam sobre algumas obras em andamento.
aqui teve a reestruturação aqui dessa operação Pardini, que eles comentam que deve melhorar a posição do caixa do fundo no curto prazo. Isso aqui é lorota, tá? Esse aqui é um CRI de poucos por cento, acho que nem 1% do fundo, então não faz diferença nenhuma. Então, isso aqui que teve no relatório é interessante. Então, agora concluindo aqui o vídeo. Agora aqui respondendo a pergunta da capa, se o RPR11 merece uma chance. Então, a primeira coisa aqui que precisa ficar bem clara, investidor que acreditou que no gestor no início, desde lá no início, né, que entrou no IPO, ele se deu mal, isso aqui não tem como negar. Agora, com relação a quem segue posicionado ou está interessado em comprar com desconto. Olha, aqui eu ainda não perdi as experiências com o RPR11 não, tá? Os gestores têm dado muita dor de cabeça, mas sei acreditando que podemos ter um ciclo bem positivo quando essa fase de obras acabar, ou pelo menos reduzir, né? Então, quem quiser aqui seguir comprando o PR11, precisa ignorar esses influenciadores emocionados aí que estão reagindo apenas a rendimento e ter muita paciência, né? Até por isso coloquei aqui na capa uma ampulheta de tempo. Então é isso. Não posso dar aqui uma resposta direta, isso aqui posso apenas dar material aqui para vocês avaliarem. Então é isso. Peça o like, se inscreva no canal, compartilhe um vídeo. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.